Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço a todos aqueles que nos acompanham, que você tenha muita paz em seu lar, saúde para você e seus familiares. E que Jesus esteja sempre presente em teu lar. Queremos agradecer pela audiência, como sempre, estamos encontrando com diversas pessoas em Uberaba, em nossas caminhadas aí pelas ruas, que nos dão notícias de nosso programa, até mesmo de toda a programação da TV Mundo Maior, o nosso carinho e a nossa gratidão. Nós estamos sempre recorrendo às lições e casos de Chico Xavier, casos edificantes, hilariantes, engraçados, casos que nos fazem pensar, porque, sem dúvida alguma, Chico Xavier foi um dos espíritos mais elevados que a Terra já teve oportunidade de receber. As suas faculdades mediúnicas, a sua sabedoria própria, a sua elevação pessoal, a presença de Chico Xavier era, sem dúvida, a presença da paz, a presença da luz, e tudo o que ele fazia era marcante. O que ele falava, o que ele fazia, o seu modo de ser, enfim. E no livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, no dia 14 de julho de 1984, Chico Xavier nos falou, inspirado por Emmanuel, nos falou sobre a parábola do bom samaritano, que sem dúvida é uma das parábolas mais bonitas de todo o Evangelho de Jesus. Chico começou dizendo: o nosso Emmanuel nos lembra que a expressão simbólica da lição é muito significativa. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, mesmo até hoje, é considerada uma capital da fé religiosa. Esse homem descia de Jerusalém para Jericó. Nós estamos sempre descendo das nossas ideias religiosas para as pessoas com as quais convivemos no mundo. De fato, estamos sempre descendo, às vezes concessões que não devemos fazer, às vezes contemporizando com o que não deveríamos contemporizar. A cada dia nós nos levantamos da Jerusalém, da nossa fé, para viver aquele novo dia. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, temos aqui, de outro modo, a infelicidade de muita gente, que tem a cabeça repleta de teorias, de disciplinas, de jejuns, de comunhão com Deus, mas que na hora de auxiliar, de considerar a humanidade do semelhante, essas pessoas inteligentes ou superinteligentes se omitem, fracassam, simplesmente dão de ombros,
eu não tenho nada a ver com isto, o problema não é meu. Esse sacerdote era uma pessoa academizada. Teria um diploma para agir como sacerdote. E também o levita. Não estamos fazendo crítica, estamos observando a nós mesmos, que pela inteligência estamos quase sempre no escapismo. Realmente, às vezes, para não auxiliar, para não socorrer, para não estender a mão, para não amenizar, para nos omitirmos, nós estamos sempre no escapismo. Temos um arsenal de desculpas à nossa disposição. Não posso, estou sobrecarregado, já auxiliei, mas pedindo de novo, não é? Mas pedindo outra vez, nós estamos sempre lá em nossas reuniões, no Bittencourt Sampaio, às terças-feiras, sempre pedindo, no começo de nossas preleções, sempre com as nossas campanhas que não podem parar. E alguém tem que pedir, alguém tem que mendigar, não é? Estamos sempre na campanha do alimento permanente, a campanha permanente de alimentos. Estamos sempre pedindo em favor dos assistidos, da Casa Espírita Bittencourt Sampaio, do Lar Espírita Pedro e Paulo, lá do Recanto da Paz, no bairro das Mangueiras, lá pela Casa Espírita Cristã Santo Albino, que está sendo construída e que está agora nos alicerces. Estamos sempre pedindo, porque a assistência é ampla e o grupo é um grupo muito simples. É um grupo simples, pequeno. Aliás, nós não temos pessoas bem aquinhoadas economicamente frequentando os nossos grupos. Nós sempre comentamos com os amigos, coisa interessante, não é? Nós não temos pessoas bem aquinhoadas financeiramente frequentando os nossos grupos. Não temos e nunca tivemos, a não ser alguns amigos de fora que residem em outras cidades, que anonimamente cooperam conosco em nossas atividades. Mas em nossos grupos não temos. São donas de casa, são pedreiros, pequenos empresários, com pequenos negócios, com uma porta aberta, ou no máximo 2 portas abertas, são aposentados, são pessoas humildes, são pessoas simples, às vezes aposentados, não é? É como nos disse aqui Chico Xavier, estamos observando a nós mesmos, que pela inteligência estamos quase sempre no escapismo. Temos 1000 desculpas em nosso cérebro superinteligente, que graças a Deus aqui todos somos para as tarefas do bem. Essas tarefas seriam a limpeza da defecção de uma criança, uma ferida na perna. Temos muitas atitudes para que a nossa inteligência desça do seu trono para auxiliarmos o próximo. Temos muitas desculpas para que a nossa inteligência desça do seu trono para auxiliarmos o próximo. Os samaritanos, naquele tempo, eram considerados israelitas marginalizados.
não eram considerados vinculados à lei. Esse homem deixou que o coração funcionasse, vendo que um homem estava caído no chão, semi-morto, interrompeu a viagem e se pôs na tarefa de salvação do companheiro. Quer dizer, aquele samaritano, aquele bom samaritano, ele colocou de lado todo preconceito religioso, todo comodismo. Ele não procurou saber de quem se tratava, ele não procurou saber nem mesmo do nome, da identidade do homem caído na estrada. Ele nada procurou saber. Ele interrompeu a sua viagem. Às vezes nós não interrompemos a nossa caminhada. Não interrompemos o nosso pequeno trajeto que estamos fazendo a pé ou dirigindo o automóvel. Não interrompemos. Não encontrou um homem vendendo obras de artesanato a se dizer necessitado. Precisamos observar que o necessitado verdadeiro às vezes não pode falar. Ele está caído em necessidade, está caído em penúria. Às vezes o necessitado verdadeiro tem até vergonha de pedir. Ele tem vergonha de falar que está atravessando certa dificuldade, tem vergonha de pedir. O necessitado verdadeiro. Peço permissão para abrir um parêntese. Em Pedro Leopoldo, cidade que Chico nasceu, apareceu um amigo que se dizia em dificuldade para ressarcir o banco em que trabalhava, para atender 2 amigos, aos quais havia cedido 2 cheques, representando uma importância muito grande. Ele nos contou na hora da prece que havia cedido esse dinheiro e que havia sido tocado pela caridade e que os 2 amigos não puderam pagar. Certamente, gerente da casa bancária ficou sensibilizado e emprestou dinheiro a 2 pessoas. E essas 2 pessoas não puderam pagar. A direção central do banco estava na iminência de despedi-lo. Pedi a Emanuel uma palavra. E ele falou com amor, consolando, que ele explicasse que haveria de trabalhar, que parcelassem a dívida, que pagaria sim pelos amigos. Mas ele me disse: apesar do senhor me reconfortar, eu queria que o senhor me esclarecesse melhor. Eu agi em nome da caridade. Fui tocado de compaixão, mas agi em nome da caridade que Jesus nos ensinou. Vejamos bem, aquele gerente de banco, ele disse a Chico que havia agido em nome da caridade, quer dizer, ele havia levado ao pé da letra a lição, interpretado literalmente a lição da caridade. Ele sentiu-se tocado de compaixão pela situação daqueles 2 conhecidos, que foram pedir um empréstimo na casa bancária da qual ele era gerente e não haviam pagado, não haviam quitado as promissórias. Respondeu Emanuel: em que texto o senhor se baseou? Ele respondeu: baseei-me naquele texto. Quando alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Bem, retrucou o benfeitor espiritual, Jesus falou isso quando a túnica for sua. Se o dinheiro era do banco, o senhor não podia dar.
Realmente, o dinheiro era do banco. O dinheiro pertencia à casa bancária, não era dele. Ele emprestou ou deu o que não era dele, não é? O que não pertencia a ele, o que ele não trazia no bolso, era um dinheiro alheio. Aliás, sem o conhecimento da casa bancária, né? Da casa bancária que ele dirigia. Estamos em viagem, continuou Chico. Paramos alguns minutos e damos a mão àquelas pessoas carentes. Em nossa viagem, sempre que encontramos um necessitado, o nosso intelecto e o nosso coração, unidos, entendem, sentem a necessidade real e auxiliam. Muitas vezes sabemos por intuição que aquela criatura está sofrendo muito. O Chico tinha esse hábito. Quando ele ia de Uberaba a São Paulo, e às vezes ele ia de 15 em 15 dias, fazia tratamento médico em São Paulo, acupuntura em São Paulo, às vezes chegava aí toda semana à cidade de São Paulo, ele pedia que fossem preparados lanches. Ele levava esses lanches com ele no carro e quando ele encontrava andarilhos nas rodovias, ele pedia ao motorista que parasse próximo aos andarilhos, mas que mantivessem o carro funcionando. Porque a gente nunca sabe da reação de uma pessoa que está caminhando como andarilho na estrada. Sabemos de muitas pessoas com problemas mentais, sabemos de muitas pessoas, às vezes, com outras intenções. E o Chico, então, sem descer do carro, ele abaixava o vidro da porta até certa altura e perguntava à pessoa se aceitava um lanche. Quando ele percebia que a pessoa reagia favoravelmente, positivamente, ele entregava àquela pessoa o lanche que ele levava com ele dentro do carro. Sempre um pão com carne, um pão com mortandela, um bolo, um lanche, enfim, substancioso, que pudesse auxiliar aquela pessoa. Às vezes ele levava o lanche amarrado em um saco plástico, várias coisas dentro do saco plástico e entregava à pessoa. Pedia à pessoa, fica com Deus, meu amigo, que Jesus abençoe, e o motorista seguia. Ele fazia sempre isto. Mas vejamos o que ele diz aqui, olha, muitas vezes sabemos por intuição que aquela criatura está sofrendo muito. Quando a pessoa precisa, algo nos fala ao coração que é preciso ajudar. É preciso pensar nisso, para que não estejamos atendendo a qualquer petitória em desacordo com a realidade. Realmente, existem pessoas que às vezes não necessitam tanto, infelizmente. E existem pessoas realmente muito necessitadas. É o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala a respeito dos infortúnios ocultos. São aqueles que residem na periferia da periferia, nos casebres, nos bairros afastados, nos bairros mais pobres, e que às vezes não podem nem sair de casa, porque têm problemas de locomoção, não conseguem nem sair de casa para pedir, para tirar esmolas, vamos dizer, não conseguem sair de casa, não é? Prossegue Chico interpretando a parábola sob a inspiração de Emmanuel.
o homem colocou o ferido no cavalo. Quem é que vai parar o carro, especialmente à noite, para atender alguém? Realmente hoje é muito difícil. Nós não podemos fazer isto. Nós sofremos um grande risco, passamos por um grande risco. Parar na estrada, à noite, para socorrer alguém, realmente é muito perigoso. Como é que vamos colocar em nosso caminhão, em nosso carro, uma pessoa que se diz necessitada e que às vezes vai criar problema enorme para nós? Pode ser um assaltante. Precisamos saber por que muitos se deitam na estrada para se fazer de mortos. Sem dúvida alguma. Há pouco tempo nós ficamos sabendo, nas proximidades de São Paulo, naquelas rodovias para a Baixada Santista, alguns assaltantes, delinquentes, à noite, principalmente, jogavam pedras nas rodovias para que as pessoas parassem diante daquelas pedras. Eles então saíam do mato, com armas em punho, e assaltavam. Hoje em dia, nós precisamos tomar muito cuidado, infelizmente. Infelizmente, hoje em dia, precisamos tomar muito cuidado. Precisamos não ter astúcia, diz Chico. Precisamos não ter astúcia, mas perspicácia contra aqueles que se dedicam quase exclusivamente ao mal. Quando a pessoa precisa, paremos o carro de nossa pequena possibilidade e doemos um pouco mais de pão, um pouco mais de roupa. Vamos pensar nisso e ajudar. Falamos a respeito de atualizar a lição para que estejamos atentos, fazer o bem como nosso dever, mas não facilitar naquilo que não é nosso, que não nos pertence, que não podemos dispor. Como vamos fazer o aval de uma dívida se não temos nem a 10ª parte da importância? Isso acontece muito. As pessoas às vezes se valem da amizade de outras ou da familiaridade de outras e pedem endosso, pedem aval. Ora, nós não podemos endossar, nós não podemos avalizar. Caso as pessoas não possam pagar, a dívida fica sendo nossa. Se nós não temos como pagar, caso a pessoa não possa pagar, nós não podemos endossar, nós não podemos avalizar. É o que disse Chico. Conhecemos famílias que foram despojadas por aval. E Chico continua aqui, interpretando com Emmanuel a parábola do bom samaritano. É uma interpretação, é um texto extraordinário, um tanto longo, mas aqueles que desejarem, o texto inteiro está aqui. Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. Muita paz e até o nosso próximo encontro.